Então, boa noite a todos. Vamos dar retomada às nossas disciplinas teóricas depois de uma semana de verificação de aprendizagem. Lembrando que a todo momento a gente se reporta ou se retorna ao ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu vou compartilhar com vocês só para a gente ter uma prerrogativa para a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente inicia o ciclo 2, tá? Então, a gente está na 8ª semana do ciclo 2. Então, a gente inicia a 8ª semana do ciclo 2. Esta é uma referência que se encontra na biblioteca virtual, tá? O acesso da biblioteca virtual ele é livre, então gostaria até mesmo que vocês, em algum momento, acessassem a biblioteca virtual para que vocês se familiarizassem com todas as literaturas ali presentes. Este é um livro da biblioteca virtual de interpretação de texto. As páginas são de 317 a 322, que são as páginas referentes à própria aula de hoje. Aqui eu tenho uma nuvem de palavras, que é o nosso objeto de aprendizagem, falando hoje sobre interpretação. Então, tudo que eu preciso nessa era informatizada, nessa era online, tudo que eu preciso a respeito de interpretação. Eu preciso de um processo, a gente tem o distanciamento, eu preciso de um ensino online, eu preciso de novas estratégias de aprendizagem e posteriormente eu trago uma pré-aula para vocês que é um conceito hoje de interpretação de texto em um formato um pouco mais específico. Então, este conceito hoje ele traz a palavra-chave, que é nosso tema de toda a aula e de toda a nossa estratégia da própria disciplina, que é a interpretação de texto. Ela traz como objetivo reconhecer as técnicas e as dicas de melhor interpretação, identificando as principais dificuldades, melhoria na interpretação, identificar dificuldades textuais e dicas para realizar síntese de textos. E essa é uma pesquisa que é feita revelando que metade da população não consegue interpretar o texto de forma correta. Porque, para começar, nós precisamos saber que todo texto é uma criação, que ele expressa uma mensagem. E que, para facilitar a sua interpretação, é necessário uma boa leitura e uma leitura diversificada. Ler o texto com visão geral sobre o assunto. E se encontrar alguma palavra diferente, não interromper a leitura. Uma dica é que você tenha velocidade e ritmo na hora de fazer a leitura. Ler um texto quantas vezes for preciso para entendê-lo e também ler nas entrelinhas a importância do texto. Não permita que prevaleçam suas ideias sobre a ideia que está sendo revelada através daquele texto. O que está sendo escrito, escrito está. Leve essa frase em consideração. Eu não posso interferir na opinião do autor ou até mesmo na minha própria opinião pessoal. E eu tenho que dividir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para ter uma melhor compreensão, destacando as palavras importantes, que são as palavras-chave. E ler é ter a capacidade para sintetizar as principais informações do texto. Para você ir conseguindo mais conhecimento, é preciso levar a sério cada uma das dicas. Se jogue na leitura, veja vocabulários e dicionários, e às vezes podemos achar que a interpretação de texto não é tão importante quanto parece, mas ela é uma palavra-chave para o nosso grande sucesso. E podemos concluir que a interpretação de texto não é uma coisa difícil, basta querer. Então é um pouco mais nosso querer para que possamos obter uma leitura e uma interpretação de texto cada vez mais inteligente, diversificada, e que possamos ter essa compreensão através de cada uma dessas dicas. A nossa aula de hoje,
A nossa aula de hoje, ela é especificamente sobre interpretação de texto. Então, a gente vai falar de interpretação de texto. Vou retornar um pouquinho para a interpretação de texto com foco na própria dinâmica da própria disciplina que se preza, mas, ao mesmo tempo, lembrando que o nosso foco é compreensão. Nosso foco não é especificamente compreendermos na sua integralidade toda a diversidade da nossa língua portuguesa. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de noções de interpretação de texto. Esse conteúdo já foi repassado às representantes de sala, posteriormente elas poderão repassar para vocês, para que vocês possam revisitá-lo mais vezes, e também ele será postado no ambiente virtual, logo acima da aula que está sendo gravada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de noções de interpretação de texto. Meu nome é professor Sérgio, e a data de hoje. Texto, a gente tem uma definição do que é texto. Então, texto, considera-se texto uma unidade autônoma que produz sentido, independente de suas dimensões. Então, em uma forma geral, todas as frases e parágrafos que são unidos em um único momento, elas podem ser consideradas como um texto. Assim, podemos dizer que um texto pode ser uma charge de humor, uma matéria jornalística ou uma peça jurídica. Então, todas essas formas podem ser consideradas também como texto. O texto, ele desenvolve relações entre si, onde eu não posso, de maneira alguma, influenciar na opinião do autor. Lembrando que ele é um texto e que a minha opinião neste momento, ela não faz diferença no que foi escrito. Ela somente irá fazer diferença quando toda a sua estratégia, como toda a sua proposta, ela esteja sendo claramente relatada. Então, ela tem uma relação entre si, embora apresenta formatos diferentes e, por vezes, ela trata de temas semelhantes. Então, falamos um pouquinho de interdiscursividade e intertextualidade. Os exemplos mais claros são o mito da caverna e o Matrix, onde eu consigo encaixar essas duas propostas da interdiscursividade e da intertextualidade. Intertextualidade é entre texto e interdiscursividade é entre discursos. Então, entre propostas do próprio autor ou entre textos, a gente consegue ter essas duas atividades específicas. Então, o que eu preciso saber expressivamente em um texto narrativo? Num texto narrativo, eu preciso saber o que, quem, quando, onde, como, por quê e por isso. Então, são palavras-chave para que eu possa interpretar e conhecer o que este texto narrativo está querendo me passar. Com isso, eu trouxe uma questão do ENAD. Nessa questão, ele relata a seguinte informação. A urbanização no Brasil registrou marco histórico na década de 1970, quando o número de pessoas que viviam nas cidades ultrapassou o número daquelas que viviam no campo. No início deste século, em 2000, segundo dados do IBGE, mais de 80% da população brasileira já era urbana. E eu tenho uma charge também trazendo uma informação como texto sobre enxadas paradas, falando um pouco do latifúndio das enxadas paradas e o ouro compro, uma charge 2. Então, aplicando o texto, o esquema, do texto narrativo para interpretação, eu preciso responder todas aquelas perguntas que eu fiz anteriormente. Então, o que é o fenômeno da urbanização? Quem são as pessoas que estão sendo afetadas? São os brasileiros. Onde ocorre no Brasil?
qual foi a década, ou qual foi o período que aconteceu, como isso está acontecendo, por quê e por isso. Então, por quê? Pelos latifúndios improdutivos e por isso as cidades inchadas. Então, eu consigo, através de toda essa descrição ou esse esquema para compreensão de um texto narrativo, através de uma informação, que foi essas questões do ENAD e as charges, eu consigo ter respostas e aplicar este esquema narrativo. A gente tem também relação entre textos, entre dois textos, que há uma conjunção porquê, que estabelece entre eles uma relação de causa-efeito. Então, a questão propõe que o candidato identifique se, de acordo com o enunciado verbal, há relação entre uma charge e outra, e o que se representa é verdadeiro ou falso. A gente consegue visualizar de uma forma bem clara sobre essas relações entre textos quando eu tenho um texto e posteriormente está por quê e um outro texto embaixo. Então, a gente vê muito isso em atividades ou provas de concursos. As duas charges com efeito, elas expressam a verdade. Ou seja, a primeira, ela trata de latifúndios improdutivos. Por isso, a enxada parada. Né? Na charge 2, ela trata de uma cidade caótica, o que fica claro pelo trânsito e edifícios, por isso a enxada é parada. Assim, as duas são verdadeiras. Então, nas charges, quando eu tenho o efeito do porquê, eu sempre tenho que trazer se ambas são corretas ou se ambas são verdadeiras ou se ambas são falsas. A gente tem que também interpretar ou compreender o que são as conexões textuais, ou o que são as palavras-chave referente a cada uma das informações que o próprio texto ou a própria imagem me passa. Então, o latifúndio, ela é uma grande extensão de terras, geralmente improdutivas, ou escassamente exploradas por lavradores a benefício do proprietário. As famílias sem terra ocupam latifúndio contra despejo em Minas Gerais. Agora, uma explica a outra. Então, a relação é inversa, ou seja, a causa do inchaço das cidades é a existência de latifúndios improdutivos. O importante aqui é que as conjunções, elas conferem aos textos uma coesão textual. Então, elas estabelecem uma relação entre um período e outro. Além do porquê, podemos citar alguns outros conectores, não só, mas também, além disso, que é uma ligação de argumentos em favor de uma determinada conclusão. Isto é, ou seja, em outras palavras, denota uma reformulação do que foi dito. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é uma contraposição de argumentos com preponderância daquele que aparece sobre a conjunção adversativa. A linguagem e a ideologia, todo texto, ainda que de modo indireto, ele expressa a intenção. No caso nosso, pelas imagens, a intenção do produtor. O mesmo ocorre com o ENAD. Se é feito por um governo socialista, de esquerda, expressa ideologias próprias dessa própria linha ideológica. Levem isso em consideração para se preparar para o ENAD e para qualquer outro concurso público. Lembrando que a linguagem e a ideologia utilizada em cada uma das imagens, ela é especificamente conotada de acordo com a intenção de cada um. Então, tem a intenção do produtor, tem a intenção das próprias linhas de pesquisa ou do próprio conceito em si pelo qual está se trazendo aquela informação. Para a compreensão de um texto, é essencial a noção de contexto, ou seja, informações que o leitor obtém de outras fontes
e que forma seu universo de conhecimento. Veja agora um exemplo na questão 2 do ENAD. A gente deve realizar uma leitura atenta. Então, como se sabe, a idade mínima para a criança trabalhar no Brasil é de 14 anos. Artigo 403, CLT, é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Então, essa é a charge que ele traz a ideia de texto e contexto. Para tanto, outro dado fornecido dão conta da exploração do trabalho infantil, quer seja da criminalidade, quer seja por aqueles que contratam menores, irregularmente para exercer qualquer tipo de atividade laboral. Assim, ambas as condutas fomentam o desrespeito à lei. Então, o que eles trazem? Eles trazem no texto e no contexto, a partir desse exemplo da questão 2 do ENAD, ele traz uma ideia, a partir dessa charge, onde todo o adolescente ou pré-adolescente que ele não tem a oportunidade do primeiro emprego, seja por CLT ou pela obrigatoriedade da nossa própria Constituição, ele pode ir ou se tornar uma criança marginalizada. Então, essa charge, especificamente, ela traz para a gente um contexto de favela e um rapazinho todo vendado, né, com uma arma em punho, exclamando, cadê meu primeiro emprego? Né? Ele perguntando que se frente a todas essas situações, ele terá o seu primeiro emprego. Então, nesta ideia, eu tenho duas bases totalmente diferenciadas. A primeira, onde o meio que está inserido pode não influenciá-lo, então ele pode ser uma criança completamente não influenciada pelo meio pelo qual ele habita ou pelo qual ele reside, como também, contrário a tudo isso, ele pode ser completamente influenciado pelo meio que ele se encontra, e isso pode levá-lo, na maioria das vezes, a ter uma grande dificuldade em lidar com possíveis reações quando se tiver a oportunidade de obter o primeiro emprego frente às situações de burocracia do próprio exercício do trabalho. Então, confira como o enunciado das outras alternativas não fazem sentido. Então, ele traz várias alternativas e aí, às vezes, acertamos questões em concursos públicos por exclusão, uma vez que as próprias alternativas não têm uma coerência interna. Então, as próprias alternativas elas não conseguem conversar entre si e é onde, por exclusão, a gente consegue acertar ou delimitar quais poderiam ser as questões corretas. A questão 3 trata de um tema extremamente atual, que demonstra a necessidade de leitura permanente de periódicos e seminários pelos estudantes. Note que os textos, em geral, são extraídos de dados governamentais e de notícias veiculadas por períodos de grande circulação. A gente tem também algumas funções de linguagem, sejam elas referencial, que procura informar o destinatário de forma clara e objetiva com foco no referente, emotiva, que o foco é o enunciador, que ele ressalta as relações do eu e tu, fático, que o foco é o canal de comunicação com a intenção de mantê-lo ativo, e metalinguístico, que o foco principal é a linguagem. Então, a partir de todas essas funções de linguagem, a gente faz uma retomada de todo aquele conhecimento da disciplina de língua portuguesa. A gente tem também a função de linguagem poética, que ela trabalha a mensagem tanto em seu plano de expressão, como no seu plano de conteúdo. E a gente tem a conotativa e a apelativa, que ela fica no destinatário,
e atua de modo a convencê-lo a agir de determinada maneira. Então, sempre ela tem uma conotação ou uma apelação para algo que é assertivo ou que é acessível para mim. Observem esse slogan. Quais são as funções de linguagem? Então, saco é só um saco. Para a cidade, para o planeta, para o futuro, para você. Então, a gente consegue identificar nesta imagem uma função de linguagem poética e apelativa, onde o apelo da mensagem está diretamente relacionada à atitude dos cidadãos e não das empresas. Assim, ao lermos as asserções verdadeiras ou falsas, temos que apenas estas duas conversam com toda a informação que eu consegui interpretar através do meu conhecimento de funções de linguagem. Então, foram adotadas por parcela da sociedade brasileira ações comprometidas com mudanças em seu modo de produção e de consumo, atendendo os objetivos preconizados pela sustentabilidade. Houve redução tanto no quantitativo de sacolas plásticas descartadas indiscriminadamente no ambiente, como também no tempo de decomposição de resíduos acumulados em lixões e aterros sanitários. Essa questão 2, ela pretende que a gente estabeleça uma relação entre o texto pictórico e os poemas que propõe, a fim de assinalar aquele que mais se aproxima da pintura. Sugerimos uma aproximação semântica neste caso. Todo texto é desenvolvido no plano de conteúdo por temas e figuras. O tema já foi dado pela questão, que é o mar. Então a gente consegue ver todo o contexto, toda a imagem, ver toda a configuração da própria proposta e da própria questão, e ele pede que você estabeleça uma relação entre o texto e os poemas que propõe. Então, quais são as figuras? As figuras constantes na pintura, temos o mar, temos a praia, temos o barco de vela, os coqueiros, o coco, o céu e as nuvens. Então, a gente tem várias informações em uma única imagem. A única ação que observamos no quadro é um barco de vela velejando no mar. Então, um barco de vela velejando no mar é a única ação que a gente consegue observar durante toda essa proposta. Então, aqui a gente tem uma variação. E a questão 3 é uma variação linguística. Como sabemos, em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, convivemos com variações na linguagem, tanto no significado quanto na expressão oral. Utilizar a própria linguagem de região de origem é apenas para afirmar a cultura regional. Guri, Bá, Xaviar, que é na região do sul do Brasil, Sou, Eita, tirar uma pestana, trambelar, no interior de São Paulo. Então, a gente só consegue visualizar. Então, frente a essa questão, a gente só consegue visualizar essas figuras constantes na pintura e é uma única relação entre o quadro, a única ação que a gente consegue visualizar no quadro é o barco de vela velejando no mar. Já na questão 3, ele traz para a gente que a variação linguística ela é uma expressão oral específica de cada setor, de cada região do nosso Brasil, e que, ao mesmo tempo, nós temos que utilizá-la somente como uma cultura regional. É uma linguagem própria de cada região, e não podemos fazer com que todas as pessoas compreendam as informações através desse tipo de linguagem. Porque essa variação na linguagem, ela tem significados e expressões orais diferenciadas, e elas podem ter dualidade de interpretação. Então, às vezes, possamos ter alguns problemas na interpretação dessas informações,
sabendo que, como ela é uma linguagem regional, algumas pessoas desconhecem a sua fidedignidade e, ao mesmo tempo, elas não conseguem ser interpretadas na sua totalidade. Então, necessitamos, durante todo esse momento, utilizar uma linguagem ou, quando elas forem colocadas em algum tipo de questão para serem interpretadas, nós temos que ter em mente que ela é uma variação linguística, que ela é específica de uma cultura regional de alguma localidade. Então, como proposta, eu deixei para vocês, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu deixei para vocês uma pós-aula. Então, como que é a nossa pós-aula? Nossa pós-aula hoje é sobre interpretação de texto em enfermagem. A gente está falando um pouquinho de interpretação de texto. Algumas ideias já foram passadas para vocês, algumas revisões sobre interpretação de texto. E aí eu vou passando para vocês algumas charges ou textos e vou trazendo para vocês, e vou solicitando para vocês, como se fosse uma prova específica do ENAD, quais as questões vocês colocariam como certas, frente a todas aquelas informações que foram repassadas para vocês. Então, eu trago textos, né, sobre a própria enfermagem, sobre ações de vigilância em saúde, tá? E são textos pelos quais, dentro do nosso processo de interpretação de texto, sobre concepção de saúde, então, são atividades pelas quais vocês irão realizar uma interpretação de texto, e através dessa interpretação de texto, você irá responder qual a alternativa se encaixa da melhor forma em cada uma das questões, tá? Para que a gente possa, posteriormente, compreender e até mesmo tirar dúvidas nas nossas próximas aulas, a gente tirar dúvidas sobre esse tipo de interpretação. Deixe agora também para momentos de dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma consideração para ser realizada frente à aula que foi exposta hoje, a atividade pós-aula, que já se encontra aberta, e eu também irei postar esta aula que foi ministrada hoje, juntamente com os slides no ambiente virtual de aprendizagem. E aí eu gostaria de deixar com vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo que foi ministrado. Então eu encerro com vocês hoje, deixando o meu muito obrigado pelo comparecimento de cada um de vocês e deixo esse tempinho para que vocês possam aproveitar e já começarem a responderem as questões de pós-aula no ambiente virtual de aprendizagem. Em breve a aula estará postada, juntamente com os slides